Que a paz de Jesus esteja com todos nós nessa noite. Nós vamos iniciar agora, nesse mês de março, o estudo do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo mais longo do Evangelho, porque ele faz um estudo minucioso de todos nós encarnados no planeta Terra. Nesse planeta de provas e expiações, bem-aventurados os aflitos. Então, os primeiros 4 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta aquelas leis, aquelas verdades imutáveis. Quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, o meu reino não é deste mundo, não é? Para ver o reino do céu precisa nascer de novo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então são verdades indiscutíveis. Mesmo que a pessoa diga, eu não acredito, mas problema dela. Mas isso é uma lei, isto é uma verdade e que nós, à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos acreditando e verificando a veracidade de tudo isso. Então, os 4 primeiros capítulos que já foram trabalhados aqui. Esse 5º capítulo, Kardec mostra uma fotografia dos habitantes do planeta Terra. A nossa situação, como nós somos, como nós estamos, porque somos espíritos que viemos encarnar num planeta de provas e expiações. Nós tivemos a oportunidade e temos a oportunidade de estarmos aqui, nesse aprendizado, nessa convivência com todo tipo de comportamento humano, com todo tipo de sentimento humano. Então nós passamos por várias situações de conflitos, de angústias, de necessidades, de dores. Para que serve isso? Então Kardec, nesses 31 itens desse capítulo, ele vai apresentando as maneiras pelas quais as aflições se apresentam. As aflições anteriores da nossa vinda para cá. As aflições atuais, né? As causas de vários sofrimentos que nós passamos, perda de entes queridos, né? Todo tipo de sofrimento, suicídio e tudo mais, e depois vem as instruções dos espíritos, espíritos de uma grandeza, que vem fortalecer tudo aquilo que já foi colocado antes, da necessidade que nós temos do conhecimento de quem nós somos e por que nós estamos aqui. Então hoje nós vamos falar a respeito desse capítulo, a origem das aflições. Essas aflições, elas nos acompanham desde a mais remota idade, desde quando nós surgimos como princípios inteligentes, na nossa evolução até chegarmos ao que somos hoje. Passamos por situações conflitantes, por situações dolorosas, por aprendizado constante para atingirmos o patamar que nós nos encontramos hoje. Mas nós não vamos parar aqui, porque nós estamos ainda na infância, na nossa infância espiritual. Ainda somos meninos, crianças, que ainda precisamos desse crescimento, desse aprendizado, dessa convivência no dia a dia e muitas outras vezes. Então, a origem das aflições. Quem nunca passou por uma situação dolorosa na vida? Diante de um infortúnio, diante de uma tristeza profunda, de uma dor dilacerante. Uns mais,
e outros menos, de acordo com a sua maturidade espiritual. Uns, sem nenhuma compreensão, se revoltam, e a revolta faz com que aquela aflição, ela fique maior, ela aumente de tamanho. Aquele que é mais acomodado, aceita com mais facilidade, essa aflição fica menor. E aí a gente vê, a aflição humana é antiga e acompanha o homem desde as suas origens, no começo de sua caminhada evolutiva. Desde o nosso começo. Porque nós não devemos nos esquecer que nós somos seres em evolução. Nós somos seres em aprendizado, em crescimento. E todo crescimento nos incomoda. Nós pegamos as crianças bem pequenininhas quando elas vão para as escolas, a dificuldade que elas têm de aprender uma coisa nova, aprender a pegar no lápis. Hoje em dia, a dificuldade de aprender naqueles aparelhinhos que a escola hoje em dia já fornece, a dificuldade de relacionar um fato com o outro. E à medida que ela vai passando por essas dificuldades, ela vai crescendo intelectualmente, moralmente, espiritualmente, ela vai crescendo. Uma criança que pega uma vela acesa e taca coloca o dedo, ela sente uma dor e ela não repete. Não repete. Porque ela aprendeu uma lição. Não é? Uma pessoa que vai andando descalça, pisa num prego, num caco de vidro, ela fica esperta, ela fica alerta. Por quê? Porque ela aprendeu ali uma lição. A nossa vida é um aprendizado constante. Aprendemos com os outros e aprendemos com as nossas atitudes. E a partir do momento em que ele próprio, por sua livre e espontânea vontade, escolheu se desviar das leis divinas. Então, o agravante para essas aflições é justamente esse desvio, a rebeldia, a não aceitação, o não conhecimento da necessidade de estar alerta, atento e obediente às leis de Deus. E Jesus, mas como é que a gente sabe? Aí se eu perguntar aqui onde está escrito a consciência, todos irão responder. As leis de Deus, todos irão responder. Na nossa consciência. Não é? Então ninguém vai dizer assim, eu não sabia. Lá no fundo da nossa alma, lá dentro do nosso íntimo, nós sabemos quando estamos fazendo algo errado. Então, a lei divina está escrita na nossa consciência. A aflição é um sentimento de agonia, de preocupação, desassossego por alguma coisa, ou por alguma causa, ou por alguma coisa, e que vai afetar a vida direta ou indiretamente, real ou fictícia, física ou moral, causada por algo que pode, inclusive, pôr em risco a própria existência. Então, há dias na nossa vida que nós estamos com peso, nós estamos com uma angústia, nós estamos sentindo algo diferente que a gente não sabe explicar. Se aí a gente pensar, meditar, cair em si, nós vamos perceber que agimos ou estamos agindo de uma forma que não é a ideal para a nossa vida. É ainda a sensação de que algo não está certo, ou de que alguma coisa errada ou traumática possa acontecer. A gente levanta e diz assim, meu Deus, eu não sei. Mas eu estou com aquela sensação, né? Aquela aflição angustiada, que alguma coisa vai acontecer. Aí já vem o lado da superstição, né? Aí vem o lado ilusório da coisa que a gente cria, os fantasmas cria as fantasias. Mas antes dessa criação, nós devemos pensar, essa angústia, essa tristeza,
essa situação em que eu me encontro tem uma origem. E aí nós vamos perceber que muitas vezes o nosso descuido com as questões nossa do espírito estão ficando em segundo, terceiro e 10º plano. Nós estamos afoitos, nós estamos preocupados com as questões materiais, nessa necessidade que sentimos da conquista, do ter, constantemente do ter. Isso nos angustia e aí nos vem essa situação. A angústia, a mágoa, o medo, o desespero e a dor. Não essa dor física, dor de dente, dor de cabeça, dor de barriga, dor no pé, dor no reumatismo. Isso aí é normal para o corpo físico, não é? Até aquele menino que está crescendo, ele tem aquela dor chamada dor do crescimento. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos nos ajustando. Se a gente faz uma ginástica, o corpo fica dolorido. Se a gente leva um tombo, o corpo fica dolorido. E assim por diante, isso é natural do corpo físico. Pertence a todos os animais. Eles também sentem dor. Aí a gente pergunta, coitado, mas por que um cachorro tem dor? Por que uma minhoca, certo, vai ter dor? Por que um pernilongo vai ter dor? Todos eles, dentro do tamanho da sua necessidade, que ele vai adquirindo as sensações. A sensação do frio, a sensação do calor, a sensação do dor. E à medida que ele vai evoluindo, ele tem essas sensações. No nosso caso, essa dor nos faz alertar para a nossa disciplina física, a necessidade de comer no horário, comer certo, praticar esportes, não é? E fazer todas as coisas que beneficiam ao corpo, que nos servem. A solidão e a indiferença é uma aflição. A solidão é uma coisa muito triste. E a indiferença daqueles a quem amamos por essa solidão. Que eles dizem, não estou nem aí, e que muitas vezes nos incomoda, porque nós somos seres ainda nessa nossa infância, que nós desejamos a atenção do outro, nós desejamos que ele nos perceba, né? Que eles nos percebam, então eles vão nos percebendo a hora que interessa a eles. A velhice e os males da idade, isso aí são aflições naturais, e que nos incomodam e que nos causam aflição. As lágrimas de adeus pelos que se foram. Uma coisa muito triste, um sofrimento muito grande. E aí vem a questão daquele que não crê em nada. Que ele acredita que ele viveu, nasceu e que um dia vai morrer. Como é que ele se sente diante do momento em que ele vai enterrar um filho? Se ele acredita que ele não vai vê-lo nunca mais, que ele nasceu, morreu e acabou. Que sentimento pode ter uma pessoa que não traz em si nenhuma certeza, uma certeza da grandiosidade da imortalidade, que nós vamos aprendendo à medida que evoluímos. Allan Kardec, nessa organização do capítulo 5º, com muita propriedade, ele vai nos dirigindo para um raciocínio a respeito de quem somos nós. Nós já nos perguntamos algumas vezes, quem somos nós? O que viemos fazer aqui, nesse planetinha azul tão lindo, mas um planetinha que temos tantas aflições, tantas dores, tanto sofrimento. Por que viemos para cá? Para fazer o quê? Se dentro da nossa família nós encontramos desafetos, encontramos irmãos que não nos entendem e que nós não nos entendemos também, que nós convivemos com seres tão amados e muitas vezes menos amados, e que nos causam uma aflição, uma dor tamanha. E a gente se pergunta, mas por que, meu Deus?
Eu não poderia, já quando a gente tem já uma ideia a respeito de reencarnação, ou de encarnação, ou de vidas passadas, futuras, a gente se pergunta e pergunta a Deus, por quê? O que eu fiz para merecer esses companheiros, essa situação do trabalho, com esses irmãos, com esses vizinhos, com esses agregados que são os parentes que vêm com o casamento de uma filha, casamento de um filho, ou mesmo nosso, e que muitas vezes nós não os compreendemos. Se nós pararmos uma hora para perguntar qual a causa de tantas dores, qual a causa de tantas aflições nesse planeta de provas e expiações. Então Kardec, com a sua capacidade extraordinária de entender o ser humano, de entender as nossas indagações, ele reflete sobre as causas das aflições nesse capítulo. É um capítulo extraordinário que precisa ser lido, estudado, relido, estudado novamente, para que a gente possa ter uma segurança diante de uma situação difícil. Kardec traça os caminhos para nos fazer entender a lógica contida no processo reencarnatório. Sem a gente entender que somos espíritos imortais, e ao longo dessas experiências anteriores, nós fomos acumulando conhecimento, fomos acumulando transformações e aprendizado, tanto intelectuais quanto morais. Então, se hoje nós nos encontramos nessa situação que nós estamos, ainda necessitados de saber o porquê das coisas, significa que nós precisamos ainda passar por muitas outras escolas. Nós precisamos passar por muitas outras experiências para que a gente possa adquirir um conhecimento profundo e mais seguro para a nossa caminhada. Então, a reencarnação é uma lei que nós precisamos ter a certeza de que ela existe, de que ela faz parte da nossa caminhada. Se alguém falar, eu sou espírita, eu vou lá no centro, até que eu gosto de ouvir umas palestras lá, mas esse negócio de reencarnação, eu não acredito nisso, eu não acredito. Então, não acredite, mas observe, porque a reencarnação é uma lei de Deus. Nós acreditando ou não, ela existe e ela é uma lei. E é através desse processo, dessa lógica da reencarnação, é que nós vamos percebendo tudo que se passa em nossas vidas. Sem essa lógica, não poderemos compreender o porquê das aflições. Todas as vezes que nós perguntamos, meu Deus, nós estamos passando por um período tão difícil, nós estamos passando por uma situação tão difícil, mas por quê? Todos nós já nos perguntamos, já perguntamos em nossas preces, por que isso aconteceu na minha família? Por que isso aconteceu com o filho? Por que isso aconteceu comigo? E muitas vezes nós não temos resposta. Aí a gente vai procurar nesse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vemos a lógica, e nós poderemos, através dessa lógica da reencarnação, começarmos a compreender as coisas que se passam conosco. A mensagem do Espiritismo veio para esclarecer e consolar. Então, a terceira revelação, o Consolador prometido, ele veio com uma finalidade extraordinária. Ele veio para nos esclarecer os porquês que nós tanto queremos saber e consolar-nos. Veio para nos consolar. É um instrumento pedagógico para a nossa educação e a nossa evolução. Então, nessa escola da vida,
essa escola extraordinária em que nós estamos inseridos, que nós estamos matriculados, que nós estamos buscando nesse aprendizado a nossa melhora, a nossa transformação, nós vamos, através da doutrina espírita, encontrando aqui, acolá, à medida que vamos estudando, a compreensão do porquê das coisas. É o despertar do espírito para o sentido do existir. Então nós vamos despertando, nós vamos acordando, nós vamos verificando que nós estamos aqui não para passar uma chuva, nós estamos aqui não por brincadeira, nós estamos aqui não para gozar a vida como muitos acham, principalmente os jovens, que depois que vão adquirindo a maturidade, eles vão percebendo de que é algo muito importante para nós a compreensão do porquê estarmos aqui. E a doutrina espírita vem esclarecer e consolar. Mas conhecendo a doutrina espírita, nós vamos eliminar as aflições. Estudando muito, sabendo, nós vamos tirar das nossas vidas as aflições? Não. A doutrina espírita vem esclarecer e consolar. O consolo não significa eliminar. O consolo vem simplesmente não nos deixar chegar àquela situação desesperadora, que nós encontramos muitos irmãos num desespero. Então, o que vem trazer a doutrina espírita, além de esclarecer, consolar, para que a gente não chegue ao desespero. Diante de uma perda, diante de uma situação muito difícil, diante de uma falência, nós olhando, observando a situação dos jovens e a situação das pessoas, nós observamos que o número de pessoas desesperadas é muito grande. Muitos chegam ao suicídio. E por que chegam ao suicídio? Uma situação terrível. Eliminar a própria vida, a vida física. Mas o espírito continua com as mesmas angústias, com as mesmas aflições. Porque não é matando o corpo que nós vamos nos libertar dessas aflições. Elas permanecem as mesmas. Então, o que falta a nós? A compreensão. Então, o esclarecimento e o consolo diante da dor, diante da necessidade que temos e as aflições que nos ocorrem. Então, a doutrina espírita é um instrumento pedagógico para a nossa educação e evolução. E à medida que nós vamos aprendendo essa lição nova, à medida que vamos aprendendo, mas não só de leitura, mas aprendendo na convivência, chega uma tristeza, chega uma aflição, nós, a coisa está aí, a coisa está posta, eu não tenho como correr, eu não vou me desesperar, porque eu sei que tudo passa, que tudo é passageiro. A lição veio, eu aprendi a lição, não vou repetir o erro, e essa aflição passa. Vem outra. Porque nós estamos numa situação, repetindo, estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Estamos muitas vezes vivendo aflições em decorrência de comportamentos passados, que nós desconhecemos agora, por causa do esquecimento, que também é uma aflição. Quantas vezes nós gostaríamos de entender por que essas coisas acontecem, mas nós esquecemos. Nós esquecemos quem foi o irmão do lado, quem é a irmã diante de nós, no nosso trabalho, na nossa vida, no estudo, né, no centro, na nossa casa, quem é o filho querido que está em nossos braços. Nós não conhecemos, porque esquecemos, que também é um tipo de aflição. A crença na morte é responsável pela destruição dos valores espirituais e da certeza de que somos espíritos imortais.
Então, quando a pessoa diz assim, meu tio morreu, meu filho morreu, meu amigo morreu, nós vamos morrer um dia. Isso tudo é responsável pela destruição dos valores espirituais. Porque nós estamos invertendo as coisas. Quem vai morrer é o corpo físico. Ele nasceu pequenininho, tão lindo. Outro dia com a minha netinha no colo, aquela pele maravilhosa, aquela mãozinha linda, pezinho maravilhoso, não é? Dá vontade de morder, não é? Então, nasceu aquele corpinho com o espírito já em evolução. E aquele corpinho vai crescendo, vai envelhecendo, até chegar a 70, 80, 90 e morre o corpo físico. Nós não somos o corpo físico. Esse entendimento tem que nos acompanhar ao longo das nossas vidas. Tem que colocar na cabecinha do netinho, tem que colocar na cabeça do filho, meu filho, você é imortal, você não vai morrer nunca. Esse corpo aqui vai envelhecendo e vai morrer, mas você não. Você é o espírito imortal. Se nós fizermos esse trabalho educativo com os nossos próximos, que repassarão para os seus próximos, com um tempo, já teremos colocado em cada um de nós essa certeza da imortalidade, que é fundamental para que a gente, ao enfrentarmos as aflições, possamos sair ilesos, mais tranquilos, mais acomodados, mais consolados. Uma das razões fundamentais, o porquê básico das aflições, está no autodesconhecimento e com ele o mau uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Por que a gente sofre tanto? Por que a gente fica destrambelhado de vez em quando, perdido? Porque nós desconhecemos a nós mesmos. Por isso que Sócrates responde, conhece-te a ti mesmo. Primeiro devemos ter um conhecimento de nós mesmos. Quem sou eu? É bom perguntar olhando para o espelho. Aí o espelho responde, você é uma pessoa loura, de salão, né? Você é assim, você... Não, isso aí não sou eu. Isso aí não sou eu, né? Quem sou eu? Na questão da bruxa lá que olhava no espelho e dizia, espelho, espelho meu, né? Existe alguém mais lindo do que eu, né? Aí o espelho respondia que era outra, mas não na beleza física. A outra era linda, porque era uma criatura de espírito lindo. Aquela lá era má, era horrorosa. Apesar da aparência física ser extraordinária. Ainda fizeram uma outra versão com uma artista lindíssima, não é? Colocaram uma artista assim, a mais linda do mundo, ali, mais bonita do que a menina lá, a princesa, não é? Então ela olhava no espelho e dizia assim, alguém mais lindo do que eu? Ele dizia, sim, né? Como se estivesse dizendo, a sua beleza exterior vai acabar um dia. Mas o espírito, ele é imortal. O espírito não acaba. Mesmo que a gente queira. Eu gostaria. Eu só faço besteira, não sei o que lá. E aí faz mais besteira ainda falando isso. Porque à medida que nós avançamos, que nós evoluímos, nós nos entendemos, nós nos conhecemos, e aí a felicidade vai chegando de braços abertos para nos acolher. Porque através do entendimento eu encontro essa felicidade. Essa felicidade, ela foi criada, ela foi feita para nós. O ser humano, o espírito, ele foi criado para ser feliz. Ele foi criado para ser perfeito.
Esse é o caminho, esse é o final da estrada que nos espera. A felicidade é a perfeição. E a gente ainda está aqui na nossa infância, não é? Alguém vai chegar em casa e vai dizer assim, nossa, mas a expositora de hoje disse assim, que nós estamos na infância ainda. Ai, que coisa triste, né? Porque vai demorar muito para a gente chegar no fim, mas nós vamos chegar. Isso aqui importa, nós vamos chegar. Então, uma das razões fundamentais, o porquê básico das aflições, está no autodesconhecimento. E com ele o mau uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, não é? Das nossas. Como a gente escolhe mal o que fazer, aonde ir, o que ler, o que assistir até numa televisão. Nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, porque nós desconhecemos as nossas necessidades. Com esse desconhecimento e sem a fé ativa, causamos aflições muito maiores. Depressões, síndromes, fobias, levando a atitudes extremas, como o suicídio. Por que uma pessoa chega ao suicídio? Atitude extrema. Por quê? Por falta do conhecimento de si próprio primeiro e depois das leis de Deus. Essa lei extraordinária da reencarnação nos dá uma amplitude, uma claridade muito grande do nosso caminhar, do nosso caminho. Aí essa criatura que desconhece tudo isso, entra numa angústia tão grande, porque perdeu a namorada, porque descobriu que o pai joga, ou porque o pai tem outros defeitos. Mas a namorada é a namorada, o pai tem um defeito dele que depois ele vai resolver, a mãe tem outro que vai... Então são coisas, porque tirou nota baixa e vai ficar de castigo, e tantas outras variáveis. Mas se ele soubesse que é imortal, ele ia pensar muitas vezes antes de cometer esse ato. Ele ia falar, epa, não vai adiantar nada, porque o corpo fica e apodrece, mas eu continuo com o mesmo problema, eu continuo com as mesmas aflições, não vai mudar nada, vai piorar. Então, com esse desconhecimento, ele cai numa situação dessa. Depois tem que retornar com aflições maiores, que ele terá que saber lidar com elas. E uma fé ativa. Porque o conhecimento de nós mesmos e de todas essas coisas nos fortalece. Porque o que é a fé? A fé é a substância da esperança, como dizia Paulo. É uma substância grandiosa que nos fortalece e que nós precisamos ter para que a gente possa continuar. A lei natural, na questão 614, Kardec pergunta, que é a lei natural, e os espíritos responderam. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. A lei de Deus é a única necessária à nossa felicidade. Ela lhe indica o que deve fazer. E ele só se torna feliz porque dela se afasta. No uso do nosso livre-arbítrio, nós escolhemos mal. E ao escolhermos mal, nós nos afastamos da lei natural. E aí a gente quebra a cabeça. E aí a gente tem que voltar, recomeçar, aprender de novo a lição, para que a gente possa ter pelo menos um entendimento dessa aflição pela qual a gente passa. Aí Jesus, na sua sabedoria, nosso governador espiritual que nos conhece, tanto diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça consome, a ferrugem corrói e onde os ladrões roubam. Então, uma aflição tão grande é essa de querer ter. De querer ter. Ter muito, não é pouco. Muito. Quando a gente pensa nesses irmãos que metem a mão nas coisas dos outros, eles não param no primeiro milhão. Eles querem muito, muito, muito. Não é verdade? Por quê? Nós queremos acumular tesouros na terra. Cada vez mais, cada vez mais.
não é? Onde a traça consome, a ferrugem corrói, e onde os ladrões roubam. Aí Jesus diz: mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Às vezes, quando eu fecho a casa e vou embora, vou para São Paulo, por exemplo, aí fico preocupada. Será que eu tranquei bem a janela? Será que eu fechei isso? Será que eu fiz aquilo? Será que é onde que eu pus meu computador? Aí me vem isso aí. Epa, você está indo para São Paulo, tua casa ficou lá. Tá? Se aparecer alguém espertinho levar, ele levou coisas materiais, porque o teu tesouro maior você está levando em seu coração, que são as amizades, que é a nossa integridade, o nosso caráter, a nossa vida, o nosso ser espiritual. Então, esse é o maior tesouro. E a gente fica preocupado, deixei o carro trancado, Deus sei que lá, e aí às vezes se preocupa, vai para um passeio e nem curte o passeio, de tanta preocupação com aquele tesouro na terra que nós deixamos em casa. E aí diz assim: os corações que se elevam, e esse aqui está preso, né? Não consegue levar esse saco de dinheiro, né? Então ele não vai, porque ele está preso, ele está amarrado ali. Está o apego, uma aflição tão grande, uma aflição horrorosa. E nós fomos buscar em Leon Denis esse tesouro extraordinário. Porque quem lê, quem estuda, quem já teve o privilégio de fazer uma leitura dos livros de Leon Denis, ele é um poeta. Ele tem uma sensibilidade com as palavras, com as letras. E ele então diz assim: aprende a sofrer. Não te direi, procure a dor. Não, a gente não tem que procurar a dor. Mas nós temos que aprender, porque as aflições estão aí. Não tem remédio para elas. Nós estamos num caminho, nós estamos numa situação que elas estão aí e nós temos que passar por elas. Temos que aprender a conviver com elas. Então aprende a sofrer. Não te direi, procure a dor. Mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, aconselha como uma amiga. Aprende a conhecê-la e apreciar-lhe a beleza austera. Estuda-lhe a obra oculta. E em vez de te revoltares, procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo proveito ao espírito e ao coração. O que nós vamos fazer com as aflições? Vamos abraçá-la. Aí você está doida? Não. Vamos fazer o que Leon Denis nos propõe. Vamos dar a ela um abraço e dizer: amiga, eu sou tão grata por você estar junto de mim. Porque a cada aflição pela qual nós passamos é um aprendizado, é uma descoberta, é um crescimento, é uma reviravolta nessa nossa caminhada. Cada aflição, cada dor que se posta à minha frente em nossas vidas, nós temos que agradecer, porque é um aprendizado e faz com que essa evolução aconteça mais depressa. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 26. Quem tiver o livro em casa, é mais longo, que eu poderia falar. Se permitisse, eu falaria até 10 horas da noite sobre essa questão maravilhosa do Leon Denis a respeito da dor, né? Mas é um convite para que a gente possa ler e conhecer um pouco mais desse irmão querido. E, para finalizar, o nosso governador, o Consolador prometido, Jesus que nos consola, Jesus que nos acompanha, Jesus que está conosco, porque Ele mesmo disse: eu estarei convosco até esse fim dos séculos. Não sei se Ele falou bem isso, mas até o fim do nosso processo reencarnatório. Aqui está o Mestre Jesus, o nosso governador espiritual, para nos trazer o consolo, para não tirar as aflições dos nossos caminhos, porque há necessidade de que ela haja.
E ele está aqui, o Consolador, nos dizendo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Uma certeza que nós temos e que levaremos para as nossas casas, que compartilharemos com os nossos irmãos do caminho. Essa certeza de que essas aflições são aquele momento, aquela situação que há de me ajudar no meu processo evolutivo, no meu crescimento espiritual. E que Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigada.